Olá, sétimo ano, tudo bem, meninos? Turma, hoje nós vamos falar a respeito da formação territorial do Brasil. Olha, a aula de hoje vai estar com cara de história, tá certo? Mas como eu já falei para vocês, história e geografia são disciplinas correlatas, ou seja, uma precisa da outra. Aí, vez por outra, a geografia ela se intromete em história e história se intromete em geografia, tá certo? Hoje nós vamos falar como foi que o nosso país ele passou a ter a configuração política que tem hoje. Quando nós olhamos para o mapa, e aí como falei na última aula, de que o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, a impressão que muita gente tem é que o Brasil sempre teve esse formato que tem hoje. Mas não, nem sempre foi assim. O primeiro formato do Brasil, que foi em 1494, 6 anos antes do achamento do nosso país pelos portugueses, por Pedro Álvares Cabral, o cascudo não faz mal, é completamente diferente do formato que nós temos hoje. Então, por exemplo, o Acre, no início, o Acre não fazia parte do Brasil. Nem Acre, nem Amazonas, mais da metade do Pará também não fazia parte, nem Rondônia, nem Mato Grosso, nem o Rio Grande do Sul fazia parte. Aí vocês perguntam assim, mas como é que o Acre, Mato Grosso, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul, o Rio Grande do Sul, passaram a fazer parte do território brasileiro? Meninos, foi através de guerras, através de muita malandragem, tá certo? Sério, através de muita malandragem, através de acordos políticos e através de diplomacia. Então foram vários fatores políticos, econômicos e sociais que fizeram com que nós tivéssemos o tamanho de território que temos hoje. Então vem comigo, bora lá! A origem da formação do nosso território está associada a uma série de fatores de ordem política, ordem econômica e ordem social. Tá certo? Então, vários fatores eles contribuíram para a formação do território brasileiro. E o primeiro fator que nós temos que levar em consideração foi a primeira demarcação que aconteceu antes mesmo do Brasil ser achado. Vocês estudaram isso lá no Fundamental dos Iniciais, de que o Brasil ele foi descoberto por Pedro Álvares Cabral no dia 22 de abril de 1500. Não foi isso que vocês viram? Bem, se vocês não estudaram com tia Maísa, se tia Maísa não deu esse assunto, mas com certeza ela vai dar, está muito perto de dar agora esse assunto, ela vai falar a respeito do processo de achamento do Brasil. E aí vocês vão ver que a primeira coisa é que o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi achado. Há uma quebra de uma ideia. As pessoas ficam imaginando que houve a descoberta do Brasil, mas o termo descobrimento é um termo errado, historicamente falando. Porque quando você diz que o Brasil foi descoberto, você está trabalhando com a ideia de que tinha ninguém no território brasileiro. Que o território brasileiro era um território vazio, não tinha nenhuma ocupação humana, o que não é verdade. Porque quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles encontraram uma terra ocupada, plenamente ocupada, por diversas nações indígenas, tá certo? Por diversas nações ameríndias, usar o termo mais técnico. Então, o termo histórico correto para se aplicar à chegada dos portugueses ao Brasil não é descobrimento, é achamento. A Europa podia não ter conhecimento da ocupação humana na América do Sul, tá certo? Na parte onde corresponde ao nosso país. Mas existiam seres humanos que já viviam há milhares de anos em nosso território, tá certo? Pronto. Entendido isso, vamos lá. Em 1492, vocês também estudaram isso no Fundamental Anos Iniciais, houve o achamento do continente americano, quando Cristóvão Colombo chegou no território americano em 12 de outubro de 1492. Beleza? Ele, apesar de ser genovês, ele veio a serviço do reino espanhol, ele veio a serviço do governo da Espanha. E aí, no caso, Portugal também já tinha iniciado o processo das chamadas grandes navegações,
que vocês viram no Fundamental nos iniciais, mas vocês vão se aprofundar agora no 7º ano com tia Maísa em História, que ela vai explicar quais foram os fatores que levaram Portugal e Espanha a se aventurarem nas grandes navegações. O fato é que Portugal e Espanha eram os dois países mais poderosos do mundo naquela época. E aí eles passaram a disputar as terras que estavam sendo encontradas. Para poder resolver a questão, foi feito um acordo com a igreja, mediado pela igreja, que ficou conhecido como Bula Intercoetera. A Bula Intercoetera, ela dividiu o planeta em duas partes. Seria afirmado, traçado uma linha imaginária, um meridiano, a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Aí todas as terras que estivessem a leste desta linha pertenceriam a Portugal e a oeste pertenceriam à Espanha. Isso em 1493, um ano depois do achamento da América. Só que Portugal não aceitou. Portugal assinou a bula, mas daqui a pouco voltou atrás. Disse que não concordava mais. E aí fizeram um novo acordo, que foi o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele continuava com o mesmo princípio. As terras que ficassem a leste do meridiano pertenceriam a Portugal e a oeste pertenceriam à Espanha. A diferença era de que, ao invés de ser 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, seriam 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Ao avançar um pouco mais o meridiano, essa linha da Tordesilhas, ela cruzaria uma parte da América do Sul. Enquanto na Bula Intercoetera, os portugueses não teriam direito a nenhuma parte do continente recém-achado, no Tratado de Tordesilhas, eles teriam acesso, teriam controle de uma parte deste território, que é justamente a parte que corresponde ao nosso país, a parte que corresponde ao Brasil. Tia Maísa também ela vai falar com vocês a respeito das duas teorias sobre o achamento do Brasil, a teoria da intencionalidade e a teoria da casualidade. Tá certo? Eu não vou falar não, que deixa a tia Maísa explicar isso para vocês no momento mais apropriado. O fato é que 6 anos antes da chegada dos portugueses ao Brasil, 6 anos antes da chegada de Cabral ao Brasil, Portugal já tinha assegurada uma parte do território que seria o território brasileiro. Tá certo? Beleza. Cabral chega aqui em 22 de abril de 1500. Toma posse oficialmente em nome do governo português do novo território. Beleza? Vocês também viram lá no Fundamental dos Iniciais que houve uma divisão do território brasileiro, da colônia portuguesa, em lotes de terras, chamado sistema de capitanias hereditárias, que também tia Maísa vai explicar de uma forma mais clara para vocês ainda nesse ano em História. Estava tudo bem, tudo organizadinho, tudo bonitinho, lindo, maravilhoso, até que... Pode passar, Mário. Tá vendo? Parte que pertencia a Portugal, que ia da atual cidade de Belém, no Pará, à atual cidade de Laguna, em Santa Catarina. Então, essa parte pertencia a Portugal e o que tivesse a oeste desta linha pertenceria à Espanha. Observem bem que aqui eu fiz questão de deixar o formato do território brasileiro, que a maior parte do território brasileiro, em tese, pertencia não a Portugal, pertencia à Espanha. Bem, 7º ano, só que aconteceu uma coisa. Aconteceu o que nós chamamos de União Ibérica. Isso ocorreu no ano de 1580. Tia Maísa, em História, vai explicar direitinho como foi todo o processo da União Ibérica. O que eu posso adiantar para vocês é de que o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele desapareceu quando ele participou de uma luta contra os mouros, que era o nome que os portugueses davam aos árabes que viviam ali no norte do continente africano, em um dos movimentos cruzadistas. E aí o resultado disso, como ele não apareceu, foi presumido que ele tivesse morrido.
O problema todo é que Dom Sebastião não deixou herdeiros, não deixou filhos. E aí houve uma disputa para ver quem é que seria o novo governante de Portugal. Até que apareceu um parente lá da Conchinchina, tá certo? Lá depois da Serra, lá depois do Basílio, apareceu para dizer que tinha direito ao trono de Portugal. E quem era esse cabra? Era justamente o rei Filipe, que era rei. Gente, professor, rei? Ele era rei da Espanha, tá certo? Filipe II da Espanha, ele passou a dizer que ele tinha o direito de ser entronizado rei de Portugal, mesmo sendo parente lá depois do Basílio, sendo parente do finado rei português, que Deus o tenha. Tá certo? Resumo da ópera: quando Filipe ele chega e assume as duas coroas, ele unifica a coroa portuguesa e a coroa espanhola, acontece o que nós chamamos de União Ibérica. Aí vocês perguntam, mas professor, o que é que isso tem a ver com a formação do território brasileiro? Tem tudo a ver. Porque o Tratado de Tordesilhas, sétimo ano, ele estava dividindo a América do Sul, nesse ponto, entre Portugal e Espanha. Mas agora que Portugal e Espanha eram praticamente o mesmo país, na prática o Tratado de Tordesilhas deixou de existir. E aí os portugueses, muito malandramente, eles começaram a se aproveitar e começaram a fazer suas escapulidas em direção ao território que era o território espanhol, que antes eles não podiam fazer. Mas agora é o mesmo rei mesmo, tá certo? Então eu vou chegar e vou atravessar o Tratado de Tordesilhas. E eles queriam muito fazer isso. E por que eles queriam muito fazer isso, professor? Por duas razões. Primeira razão, eles estavam atrás de metais preciosos. Eles estavam atrás de ouro, atrás de prata, atrás de diamante. Tá certo? Até porque já tinham descoberto ouro e prata em terras espanholas. Tá? Vocês também vão ver isso com tia Maísa, quando ela começar a falar a respeito do Império Inca, Astecas e Maias, sobre civilizações pré-colombianas e sobre o processo de colonização da América Espanhola. E só que não tinham encontrado ouro em território brasileiro, não na parte do tratado, que o Tratado de Tordesilhas dizia que pertencia a Portugal. E eles estavam doidos para poder se enriquecer. Então eles começaram a se aventurar pelo interior do continente sul-americano, e pelo sertão, que era o nome que dava ao interior do continente. Hoje, quando a gente fala sertão, nós nos referimos justamente ao sertão nordestino. Nós referimos àquela parte do semiárido nordestino. Mas naquela época, sertão era o nome que dava ao interior do Brasil, já que a maior parte das vilas tinham sido fundadas no litoral brasileiro. Por isso a expressão de que os portugueses arranhavam como caranguejos o litoral do nosso país. Certo? Seguindo. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, eles estavam atrás de índios para serem escravizados. Quando os portugueses chegaram, a princípio a relação dos portugueses com os indígenas foi uma relação amistosa. Mas depois os portugueses começaram a fazer o trabalho de escravização dos índios. Houve conflitos entre índios e portugueses. E aí os indígenas sobreviventes, eles começaram a fugir para o interior do continente sul-americano, para o interior do Brasil. E começaram a se enveredar pelas florestas, pelas matas, etc. E aí os bandeirantes começaram a percorrer aí atrás desses índios para poder justamente escravizá-los. E os bandeirantes, hoje em dia, o pessoal fica botando bandeirante como herói. Herói coisíssima nenhuma. Eles queriam era pegar ouro, pegar metais preciosos, pegar pedras preciosas e tal atrás de índios. E isso fez com que os bandeirantes eles desrespeitassem a linha do Tratado de Tordesilhas, e a proporção que eles foram avançando pelo interior da América do Sul, eles foram formando pontos de parada, que foram se transformando em vilas. Quando acabou a União Ibérica, pode passar. Beleza. Quando acabou a União Ibérica, quando houve a restauração portuguesa, pode passar, Mariana. Quando veio a restauração portuguesa, quando Portugal readquiriu sua independência, surgiu um problema.
o que fazer com as vilas fundadas por portugueses no território que teoricamente pertencia à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. Aí Portugal e Espanha sentaram para ver o que iam fazer. Então foi feito um acordo que ficou conhecido como Tratado de Madrid, em 1750. Este tratado ele era baseado no princípio, prestem muita atenção, sétimo ano, no princípio do ut possidetis. O que significa ut possidetis? Significa o seguinte: quem chegar primeiro leva. Na prática, tá certo? É isso. Quem chegar primeiro leva. Aquele que chegar naquela terra, agora, claro, não estou me referindo a índio, não. Estou me referindo ao branco cristão, tá certo? Branco católico. Se você é negro, se você é índio, se você é protestante, você não é gente, você é bicho, tá? Estou falando de acordo com o pensamento da época. Então, se é branco católico, chegou naquele lugar e você começou a ocupar aquele lugar é seu. Então, baseado no princípio do ut possidetis, ficou assegurado que as vilas que foram fundadas pelos portugueses depois do limite do Tratado de Tordesilhas seriam incorporadas ao território português, ou seja, seriam incorporados ao território brasileiro. Foi por isso que o Brasil agora pegou as regiões de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e região amazônica. Entenderam? Então foi graças ao Tratado de Madrid de 1750 que o Brasil, inchou, tá certo? O Abará, ele resolveu dar uma inchada nesse momento. O Baiacu inchou um pouquinho. E aí o Brasil, ele aumentou o seu território. Em compensação, a Espanha teve assegurada a colônia de Sacramento, onde hoje é o Uruguai. Passando. Aqui tá vendo o Tratado de Madrid? Então, de repente, olha, o Brasil estava aqui, era essa parte, e agora, com o Tratado de Madrid, essa parte vermelha, olha como o Brasil cresceu. Então, ele pegou toda a parte amazônica, da região amazônica, que não fazia parte do território brasileiro pelo Tratado de Tordesilhas, pegou uma parte da região centro-oeste e a região sul do país. Pode passar. Só que os jesuítas, eles não gostaram dessa ideia. E aí você pergunta, mas por que não gostaram, tio? Porque os jesuítas, eles protegeram os índios que estavam sendo caçados pelos bandeirantes. E eles colocaram esses índios em chamadas reduções ou missões jesuíticas. E eram justamente essas reduções e missões jesuíticas que passaram a ser atacadas pelos bandeirantes. Porque os índios que estavam nessas reduções, eles estavam, como é que eu posso dizer, eram índios que haviam sido aculturados. Deixa eu botar um termo assim. Eram índios mais mansos, porque já falavam a língua portuguesa, já tinham os costumes portugueses, tá certo? E os jesuítas, eles achavam que não era uma boa ideia as suas reduções e suas missões ficarem em território português. E isso gerou mais conflito, gerou guerra ali na região sul do país, principalmente nas chamados 7 povos das missões. E aí, meninos, rasgaram o Tratado de Madrid e fizeram outro tratado, que foi o Tratado de Santo Ildefonso. Através desse tratado, os 7 povos das missões foi devolvido para a Espanha. Aí o tratado determinou que a colônia de Sacramento, que Portugal ainda insistia ter algum tipo de controle, fosse entregue definitivamente para os espanhóis. Em compensação, os portugueses receberam o controle da ilha de Santa Catarina, que havia sido invadida pelos espanhóis. É onde está localizada hoje a capital de Santa Catarina, a cidade de Florianópolis. Pode seguir. O problema só foi resolvido, vamos lá, pode passar. O problema só foi resolvido em 1801 com o Tratado de Badajoz, que devolve os 7 povos das missões para o governo português. Aí, com isso, a região sul do país ela fica praticamente com as configurações que nós temos hoje, porque ela teve como limite o rio Uruguai. Beleza?
E aí nós vamos entrar, gente, agora para o Brasil Império e Brasil República. Nessa parte do Brasil Império e Brasil República, pode passar? Na parte do Brasil Império e Brasil República, nós tivemos poucas alterações no formato do território brasileiro. Na verdade, foram alterações que aconteceram ao longo da fronteira do Brasil com os novos países que estavam surgindo no processo de independência da América Hispânica. Então, assim, partes que estavam em disputa, Brasil-Colômbia, disputa entre Brasil-Paraguai, disputa entre Brasil-Bolívia, disputa entre Brasil-Uruguai, Brasil-Argentina, Brasil-Venezuela, Brasil-Guiana, foram sendo resolvidos ou no período imperial ou no período republicano. A última grande aquisição que o Brasil ele teve para fechar o processo de formação do nosso território foi a anexação do Acre, que aconteceu em 1903, portanto já no período Brasil-República. Isso aconteceu pelo fato de que o Acre antes pertencia à Bolívia. E vocês vão estudar isso com tio Márcio, no nono ano, tá certo? Quando a gente estudar a respeito de Brasil e República, falaremos sobre a anexação do Acre. O que eu posso adiantar rapidinho é de que quase teve uma guerra entre Brasil e Bolívia, por causa da região do Acre, tá certo? Na verdade, chegou até a ter umas batalhas, alguns conflitos, mas não chegou a ser uma guerra aberta, como poderíamos esperar. E aí, para resolver esse problema, foi assinado um acordo entre Brasil e Bolívia, que ficou conhecido como Tratado de Petrópolis. Aí o Brasil ele compra o Acre da Bolívia, tá certo? Por cerca de 7 milhões de libras esterlinas, que é a moeda da Inglaterra, muito dinheiro na época, muito dinheiro, e o Brasil se compromete a construir a ferrovia Madeira-Mamoré, para poder justamente ligar a Bolívia ao rio Madeira, e o rio Madeira ele é um afluente do rio Amazonas. E assim os bolivianos teriam acesso ao Oceano Atlântico. Até porque a Bolívia é um país que é um país chamado país interior. Ele não tem mar, ele não tem acesso ao oceano. A Bolívia antes tinha sétimo ano, só que ela perdeu no século XIX com a guerra chamada Guerra do Pacífico, ou Guerra do Salitre, que foi uma guerra entre Bolívia, Chile e Peru. Aí ela perdeu acesso ao Oceano Pacífico. Tá certo? Que vocês verão isso com tia Maísa ano que vem em História. O fato é que com a compra do Acre, o Brasil agora passou a ter o formato territorial que ele tem hoje, como está mostrando aqui. Todo o processo evolutivo, desde o sistema de capitanias hereditárias, passando pelos tratados que aconteceram do período final do período colonial, a época da República, até chegar nos dias atuais. Turma, com isso nós encerramos o assunto de formação do território brasileiro. Na próxima aula falaremos a respeito dos limites do nosso país e como é que é feito o monitoramento das fronteiras do Brasil. Fiquem atentos às atividades que serão postadas no plural, bem como o nosso momento de tirar dúvidas. Até a próxima!